noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam dentro de nós nessa noite. Nessa noite nós vamos partir mais um pedaço do pão vivo que desceu do céu. Nós estamos hoje buscando um conhecimento puro, verdadeiro, em cima da palavra que sustenta o universo. Na verdade, esta palestra tem o nome de Os Pilares do Sucesso. Eu queria falar um pouco sobre o que é pilar. Pilar é uma coluna sustentadora que tem como objetivo manter uma estrutura de pé. E na verdade, quando nós estamos nos alimentando dos pilares do sucesso, nós estamos então criando uma estrutura poderosa dentro de nós, onde nós teremos uma vida segura, uma vida que não se abala com qualquer coisa. Nós permaneceremos firmes, como diz a própria palavra do Senhor. Nós seremos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O mundo, ele tem os seus ventos, tem as suas tempestades, e as pessoas caem. Qualquer vento, qualquer tempestade derrubam as pessoas, elas ficam prostradas, arruinadas. Agora, aqueles que confiam no Senhor, que depositam a confiança no Criador, eles têm uma base, ou melhor dizendo, eles têm uma coluna sustentadora que os mantém de pé. E eles são, para Deus, como os montes de Sião, inabaláveis, porque existe uma estrutura que resiste toda e qualquer força que venha contra eles. Então, na verdade, nós que somos confiantes no Senhor, estamos em uma posição como os montes de Sião. Na verdade, nós já recebemos de Deus uma estrutura capaz de resistir impacto. Então, nós não sofremos. Tem muita gente que entende errado o que é ser uma estrutura de impacto. Pensa que toda hora ele sofre uma pancada, ele geme, ele sente dor, mas ele não se curva, ele não se dobra. Não é isso. Muito pelo contrário. Na verdade, os impactos, quando eles colidem conosco, na verdade nós não sentimos nada, porque eles se tornam pequenos em relação à grandeza de Deus que está dentro de nós. Então nós recebemos poder de impactar, poder de colidir contra as forças do sistema. Nós somos então fortalecidos. Aquilo não tem mais a força para nos derrubar, porque nós nos tornamos gigantes, nós nos tornamos grandes na presença do Senhor. A nossa estrutura foi enrijecida, foi aumentada, foi capacitada, e nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Eu gostaria então que vocês agora acompanhassem comigo na palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 5, nós vamos começar lendo então o versículo de número 27. E vamos ver o que Deus vai nos dar ali em cima da tua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Aproxima-te, pois tu, Moisés, para ouvir tudo o que o Senhor nosso Deus tem a dizer. Tu nos dirás tudo o que o eterno Senhor te comunicar, e nós ouviremos atentamente e obedeceremos. Aqui está o povo diante de Moisés. Ele está dizendo assim: Moisés, nós resolvemos servir a Deus, nós decidimos servir a Deus. Eu quero que você vá e suba ao Monte Santo de Deus. E quando você estiver lá, você vai ouvir tudo o que Deus tem a nos dizer. E vai trazer isso para nós. Que nós vamos simplesmente ouvir
o que Deus tem a nos dizer e nós vamos obedecer tudo que Ele disser. E na verdade Moisés subiu então ao santo monte do Senhor. E vamos ver então a declaração de Deus a respeito do povo que estava querendo obedecer a Deus. Então quando você escuta uma declaração de um povo dessa forma, você fica até feliz. Puxa vida, olha, o povo realmente resolveu obedecer a Deus. Que legal! Esse povo vai ser todo abençoado. Eu vou ver algo lindo. Mas veja a declaração de Deus a respeito deste povo que estava diante de Moisés. Diz assim: o Senhor compreendeu bem o sentido de vossas palavras quando falastes comigo, e me disse: ouvi perfeitamente as palavras que este povo te dirigiu. Falaram com sabedoria e justiça. Então Deus está dizendo, olha que legal, esse povo falou bem, esse povo disse bem, joia. Olha, as palavras deles são verdadeiras e verazes, esse povo está sendo sincero. É muito legal, muito bom. Está aí um povo que fala bem, um povo que fala bonito. Então esse realmente é o desejo, né, do coração desse povo, é me obedecer. Mas existe um porém nisso tudo aí. Vamos ver agora o versículo de número 29. Aí o Senhor Deus diz então para Moisés: como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. O que Deus está dizendo para Moisés? Deus está dizendo para Moisés que o povo tinha boas intenções. O povo estava realmente entusiasmado, estava decidido de uma forma aparente a servi-lo, a obedecê-lo. Então naquele momento ele diz no versículo de número 29, na versão Almeida também tem uma versão interessante que nos ajuda a compreender melhor essa passagem. Ele diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Então, na verdade, o povo estava somente com boas intenções, mas o que estava gravado no subconsciente deste povo era, na verdade, uma outra história. Eles estavam dizendo com o seu consciente somente: olha, nós vamos servir a Deus e agora vai ser tudo diferente. Eu estou decidido, eu vou mudar. Sabe aquelas vezes que a gente ouve uma boa mensagem, uma boa palavra, e a gente se entusiasma e gera aquela alegria, aí a gente toma aquela decisão assim aparente, diz assim: não, agora minha vida vai ser diferente. Agora eu estou mudado, eu estou transformado. Eu vi, eu me alegrei, foi muito bom, eu chorei, eu me emocionei. Então, a partir de agora, eu vou ser diferente. Eu vou fazer tudo de uma forma poderosa. Porque eu gostei. Eu gostei desse discurso, eu gostei da retórica, eu achei lindo as músicas, os louvores, tudo isso é muito lindo. Eu agora vou mudar a minha vida. Mas só que existe um porém. Quem governa as nossas vidas é o nosso subconsciente. E ele é 95% da nossa força. 5% está dizendo para Moisés: ô Moisés, chega-te, ouve tudo que te disser o Senhor nosso Deus, que nós o ouviremos e o cumpriremos. 5% diz isso. Mas 95% está dizendo: não,
não vai ser assim. Porque o que está gravado no subconsciente não é essa verdade. Então, na verdade, o que está gravado dentro de nós? O que tem dentro do nosso inconsciente? Nós temos sempre batido nessa tecla, porque aí está o segredo do nosso fracasso. Existe uma informação. Tudo no universo é regido por informação. E essa informação negativa, ela tem que ser desarraigada do nosso ser. Ela precisa ser arrancada. E nós precisamos mudar o nosso hábito. Ser feliz, ser liberto, ser próspero é uma decisão. Nós precisamos decidir, realmente, não como o povo de Israel aqui na frente de Moisés. Nós precisamos decidir e manter então uma sequência, ou seja, uma perseverança. Perseverança é uma repetição de um hábito, de uma decisão. Então eu decido ser feliz. Para isso eu vou ter que praticar esse hábito em um determinado tempo, até que esse hábito se forme dentro de mim. Então, após 21 dias, a ciência estudou, diz que se praticarmos algo novo durante 21 dias, nós vamos alcançar então um novo hábito. Nós vamos descobrir uma nova força, um novo poder ao praticarmos alguma coisa durante 21 dias. Qual é o problema? O problema é que a gente vê, é legal a mensagem, a gente vê um dia, a gente vê 2 dias, 3 dias, aí de repente aquilo já começa a soar diferente, a gente já começa a se sentir assim desconfortável mediante aquelas palavras, e começam a surgir então pensamentos negativos dizendo dentro de nós: olha, isso aí que você está aprendendo vai dar certo? Eu acho que não, hein? Eu acho que isso não funciona. Se fosse assim, todo mundo ia conseguir. E vem pensamentos, justificativas, começam então a bombardear a nossa mente, e nós então vamos cedendo gradualmente, e quando menos esperamos, nós abandonamos aquela ideia nova, aquele caminho novo que poderia, em verdade, ter mudado completamente as nossas vidas. Então é momento de decisões, é momento de mudarmos de opinião, mas é preciso a sustentação desse novo hábito. Por isso, os pilares do sucesso. Nós precisamos criar dentro de nós esses pilares e sustentar então esta ideia nova, o novo, aquilo que Deus tem nos dado hoje. Nós precisamos manter isso aceso dentro de nós. Nós precisamos manter o fogo da novidade de vida. Ele precisa ser abastecido, ele precisa ser alimentado. Quando nós ouvimos as palestras, estamos ali estudando as referências bíblicas, estamos buscando aquela novidade, mas quando nós estamos distante, o que reina dentro de nós é o velho, é o hábito antigo. Porque aquilo sequer vem à nossa mente, porque nós não cultivamos o que é novo. Mas quando nós tomamos uma decisão com energia, com o objetivo definido, eu vou mudar, eu quero mudar, eu decido mudar, eu decido ser feliz, então eu começo a praticar o que é novo, o velho da minha vida vai sendo apagado. E a minha mente vai sendo reprogramada com as informações novas sobre o reino de Deus. Então a minha vida vai
ganhando um caminho novo. As forças começam a operar no universo de Deus, por meio do teu Espírito Santo, a matriz divina que já foi tanto falado nessas palestras. Então começam a acontecer coisas diferentes. A vida vai se tornando mais leve, mais agradável, e eu vou me desvencilhando de todas aquelas amarras, de tudo aquilo que foi aprendido no passado. Tudo que é velho, tudo que é caducidade da letra é abandonado, é deixado para trás. O novo reina e a vida então ela é transformada. Nós começamos a ter prazer na vida porque começamos a viver novidade, coisas novas, coisas abençoadas. E nós, povo de Deus, temos o direito legal, através da obra redentora do Calvário, que nos trouxe a oportunidade de vivermos uma vida sadia, uma vida muito abençoada. E nessa noite, eu quero que você venha ouvir essa palestra e sacudir a poeira. Você precisa agir de energia com você mesmo. Larga essa vida, solta essas informações do passado e viva o novo, porque enquanto você viver as coisas velhas do passado, você nunca vai se transformar em uma nova criatura. Para ser nova criatura, as coisas velhas têm que se passar. Elas têm que ser deixadas de lado. E eis que tudo se fez novo, diz a palavra de Deus. É assim que funciona. Reprogramação mental. Enquanto nós ficarmos só ouvindo palestras e achando bonitinho, achando legal, mas isso não for colocado em prática com uma tomada de decisão, de energia, de força, de revolta contra o velho, a nossa vida não vai mudar. Entra ano, sai ano e as coisas acontecem do mesmo jeito. As mesmas frustrações vestidas diferente, mas a essência é a mesma. O mesmo fracasso. Só muda o jeito que se apresenta. Por isso nós precisamos sacudir a poeira, largar as vestes velhas, largar o pano de saco, deixar as cinzas da cabeça. E agora nós precisamos de óleo novo, ou seja, vinho novo em odres novos. Nós precisamos do que é novo. O novo muda tudo. O novo é melhor. O novo transforma. O novo traz alegria. O novo formoseia o rosto. O novo é leve e é suave. E nos dá prazer em viver. Eu quero que você medite nisso. O que você tem feito com as informações que têm sido passadas nessas palestras? Você tem realmente vestido a camisa, como diz o ditado? Você tem trazido aquilo para a experiência do seu dia a dia? Você tem então tomado uma posição firme em cima daquilo que você tem aprendido? Ou apenas está como o povo de Israel, querendo em verdade colocar em prática, mas sem a capacidade de colocar em prática, porque o que está no subconsciente é o velho. Então nós precisamos substituir essas informações. Joseph Murphy foi um homem que escreveu um livro muito famoso. Ele nos ensinou coisas grandiosas. O livro dele se chama O Poder do Subconsciente. E ele então nos ensina a como escolher a felicidade. E interessante é que pessoas
de diferentes regiões sempre estão apontando para a mesma coisa, o subconsciente. Essa tecla não pode ser abandonada, porque quando nós deixamos o subconsciente à mercê do destino, então significa que nós estamos dando a ele qualquer coisa. E aquilo que nós entregamos ao nosso subconsciente vai determinar como será o nosso futuro. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Como escolher a felicidade? Comece agora a escolher a felicidade e faça-o assim que abrir os olhos pela manhã. Diga a si mesmo. Isso me faz lembrar de Davi. Ele dizia para si mesmo, lá no livro de Salmos, ó, por que está triste, ó minha alma? Alegra no Senhor. Ele dizia para si mesmo. Nós precisamos ministrar para nós mesmos, ou melhor dizendo, para o nosso subconsciente. Então a melhor forma, já foi ensinado, é quando nós acordamos naquele momento do relaxamento. Isso já foi falado diversas vezes. Mais uma vez eu estou falando aqui. Mas o meu intuito não é ficar repetindo aqui a mesma coisa. Na verdade eu quero que você preste bem atenção. Puxa vida, ele tem falado tanto nisso e eu não tenho feito exatamente como ele tem dito. Por isso a minha vida não tem mudado. Eu vou dar crédito à palavra de Deus. Porque tudo isso que está sendo ensinado aqui está sendo tirado da palavra de Deus. Claro que eu trago várias pessoas, como psicólogos, escritores, que experimentaram e viveram o novo. Viveram suas vidas felizes. E é isso que nós estamos procurando. Como diz o Senhor, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Esta passagem me marca, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos. É algo que perpetua para as nossas gerações. Então nós precisamos investir. Só que o Senhor está dizendo, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem. Ou seja, quem dera que isso estivesse dentro deles. Quem dera que essas informações estivessem no seu subconsciente, porque eles seriam abençoados e seus filhos também. Quem dera. Então como que nós podemos fazer para mudar essa situação? Aqui eu vou ler uma dica do escritor Joseph Murphy. Preste atenção. Pela manhã você deve dizer a si mesmo desta forma: a ordem divina dirige minha vida hoje e todos os dias. Todas as coisas trabalharão hoje em conjunto para o meu bem. Esse é para mim um novo e maravilhoso dia. Nunca haverá outro igual a esse. Serei divinamente orientado o dia inteiro. O que quer que eu faça, prosperarei. O amor divino cerca-me, abraça-me, envolve-me e andarei em paz. Em todas as ocasiões em que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, irei trazê-la imediatamente de volta para a contemplação do que é belo e de boa fama. Eu sou um imã espiritual e mental, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Vou ser hoje um sucesso maravilhoso em tudo que fizer. Vou definitivamente ser feliz durante todo o dia. Começando dessa maneira todos os seus dias, estarás escolhendo a felicidade e será uma pessoa alegre e radiante. Olha que interessante. Tudo isso que eu li aqui, maravilhoso. Você vai dizer a si mesmo, você vai depositar essa informação no seu subconsciente no momento de relaxamento pela manhã. E quando isso entra no seu subconsciente, ele vai produzir essa realidade de vida para você viver nela.
E o interessante é que quando você está lançando o novo, às vezes o velho tenta voltar à ativa. Ele começa então a retrucar. É um diálogo eterno. Neville Goddard fala muito sobre o diálogo interno. É ele que vai definir se você é um vencedor ou um perdedor. O seu diálogo interno. Quem vai ganhar? O diálogo negativo versus o diálogo positivo. E no momento então que você entra com a novidade de vida, esse padrão antigo vai dizer: ah, não faz isso. Você está parecendo louco. Você acha que isso vai funcionar? Então vem aquele monte de ideias trabalhando ali e tentando esfriar. Você tem sensações ruins. Você sente, às vezes, algo desconfortável quando você está lançando o novo. Então você acaba cedendo e fala: ah, é mesmo. Eu não vou ficar fazendo isso não. Eu não estou me sentindo bem fazendo isso. Então eu vou deixar isso para lá. Isso não é para mim. Realmente a minha vida, ela tem esse destino, não tem como mudar. Então você cede. E ali a informação antiga prevalece e a tua vida fracassa. É isso que você quer? Eu tenho certeza que não. Como diz o ditado, o não você já tem se não fizer nada. Então faça o novo e receba o sim de Deus. Está na hora de você lutar. Este é o campo de batalha. A tua própria mente, o teu próprio eu interior, que está dizendo: não, não faça isso, isso não vai dar certo. Você precisa manter o novo. Lute. Por 21 dias você vai mudar o padrão da sua vida. Se todos os dias pela manhã e todos os dias antes de dormir você entrar com um novo padrão de vida, você vai viver esse padrão que você está plantando, semeando dentro de si mesmo. Talvez você tenha anunciado a palavra de Deus para muita gente, mas está na hora de você anunciar para você mesmo. Você precisa dizer: eu sou nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Jesus. Nós, diz a palavra de Deus, somos reis e sacerdotes. Reis porque nós reinamos, temos autoridade. E sacerdotes porque nós acessamos o véu, além do véu, o santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pela obra do Calvário. Às vezes nós desprezamos o Calvário. Nós, na verdade, não sabemos. O que Jesus nos deu é muito mais do que sonha a nossa mera filosofia de vida. Está além. Jesus ele fez algo muito maior do que nós imaginamos. Ele nos deu um poder que nós nem temos a consciência dele. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos fazer valer a obra do Calvário. Ou seja, dar valor àquilo que Jesus fez por nós. E quando nós executamos então essa reprogramação mental, em outras palavras, nós estamos dizendo para o Mestre: nós queremos ser novas criaturas. Nós queremos fazer jus ao Calvário. Aquela dor, aquela humilhação, aquele sacrifício terrível que Jesus sofreu. Na verdade, nós estamos dando honra a Ele. Nós estamos vestindo a camisa de Jesus, dizendo: eu vou ser nova criatura. Eu vou ser atração para aqueles que não conhecem a Deus. Porque eles vão olhar para mim e vão dizer: como pode uma pessoa viver tão bem num mundo cheio de adversidades? E eles vão se aproximar de você e vão dizer: você tem algo diferente. Eu pude experimentar isso. Pessoas dizendo: olha, eu gosto de conversar com você, eu me sinto bem quando eu estou conversando contigo. E as pessoas sentem paz, e as pessoas veem que existe algo novo dentro de nós.
eles também vão querer experimentar. E essas informações que nós estamos lançando em nós mesmos, ela está produzindo milagres, transformações em todas as áreas da nossa vida, e não há limites. Aquilo que você quiser que seja mudado, mudará. O que você quiser que seja transformado, transformará. Porque o poder de Deus é ilimitado. E Deus está dizendo para nós essa noite: não limiteis o ilimitado. Nós precisamos saber o poder que tem a palavra de Deus. Para vocês terem esse conhecimento, vocês vão abrir na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3. Hebreus, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Analise bem esse versículo. Está falando de quem é o Verbo, o poder do Verbo, o poder da palavra. Olha que interessante, ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Está falando que ele é o resplendor da glória de Deus. Então Jesus Cristo, o homem que veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele não veio como Deus, ele veio em forma de homem. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, ou seja, o seu resplendor. Então, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E este Jesus, que é o nosso Salvador, que é o Verbo que se fez carne, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Está dizendo aqui, ó, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Então, o que vem dele para nós é a mesma coisa que sustenta todo o universo. É a mesma palavra, é a mesma natureza, é o mesmo poder. Então, se nós temos a palavra do Filho Jesus, que é o Verbo que se fez carne, o Filho do Deus vivo. Como Filho, ele é o Cordeiro que fez a purificação dos nossos pecados para que nós possamos entrar na presença do Santo Espírito do Deus vivo e viver ali. Então, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E nós estamos imersos no Espírito Santo. Este é o simbolismo do batismo, imersão. Nós estamos mergulhados no Espírito Santo. Então, ele rasgou de alto a baixo o véu que trazia a separação, onde havia rituais, onde havia religião, aquilo foi rasgado. E hoje nós vivemos na presença de Deus. Então, o Verbo se fez carne para isso. Então, como homem, ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele nos purificou. E como Deus, ele é a palavra que sustenta todas as coisas. Então, quando nós entendemos o poder da palavra e que nós podemos fazer as obras que o Verbo fez e maiores ainda, então nós sabemos que somos deuses com D minúsculo, ou seja, a serviço do Pai. Então, nós estamos vivendo a natureza divina de poder mudar a realidade daqueles que estão sofrendo
e a nossa também. Então, o poder do verbo está em nós. Aquilo que nós verbalizarmos com a consciência cristã, ou seja, sabendo quem somos, porque nós ministramos a nós, falamos com a nossa alma, lançamos no nosso ser a nova informação, quem nós somos, sacerdócio real, nação eleita. Então nós temos essa consciência, então nós vivemos, somos co-participantes da natureza divina. Podemos fazer as obras do Senhor e maiores ainda. Então, o poder que está aqui dizendo que ele sustenta tudo o que há pela palavra do seu poder, esta mesma palavra habita em nós. Então, nós temos o mesmo poder. Por que que os discípulos que tiveram contato com o Verbo que se fez carne fizeram as obras que ele fez? Lembra quando Pedro estava passando na frente da porta do templo chamada Formosa e havia ali um homem com os pés artelhos, pés torcidos, deformados? Quando as pessoas têm uma condição física dessa, totalmente atrofiada, retorcida, é praticamente impossível pela medicina reverter o quadro. Ainda que fizéssemos várias cirurgias, fisioterapia, talvez ele conseguiria andar e mal. Mas veja bem, Pedro disse, olha, eu não tenho aqui ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Levanta e anda. E num salto, ou seja, num estalar de dedos, aquele mendigo estava de pé, com os pés perfeitos. Esse é o poder da verbalização divina em nós. Nós somos portas-voz de Deus. Então, nós estamos portando a voz de Deus. A voz é a estrutura da palavra. Então, quando nós verbalizamos a palavra com a consciência cristã, então as coisas acontecem. Porque nós já verbalizamos primeiro para nós mesmos. Então, primeiro nós vivemos a palavra dentro de nós. Porque senão nós vamos ficar como o povo que estava na frente de Moisés no deserto. E vão ouvir o que de Deus? O versículo 29 do capítulo 5 de Deuteronômio. Quem dera que eles tivessem tal coração. Então o segredo é ter esse coração. O coração de carne. O coração transformado. E quando nós recebemos a informação nova, aí se cumpre o que? Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porém dentre vós um coração de carne. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem vai fazer isso? Deus está transformando o nosso interior, porque nós estamos ministrando dentro de nós a palavra que sustenta o universo. É a mesma que nos transforma, é a mesma que reprograma a nossa mente, é a mesma que nos faz ser novas criaturas. Aí as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos passar pelo novo nascimento. O novo nascimento é exatamente isso, é fazer morrer o velho e então reina o novo. Nós então deixamos de ser velhas criaturas, aquelas pessoas com aqueles dogmas, com aquelas tradições, com aquele jeitinho ritualista, religioso, fracassado. Nós largamos aquelas condições e estamos agora vivendo uma nova realidade de vida, as coisas novas. Por quê? Porque primeiro nós ministramos para o nosso interior. Nós estamos fazendo o que? A autossugestão. Sugerindo a nós mesmos, lembrando de Davi. Ó minha alma, por que está
atribulada, porque está inquieta dentro de mim. Confia no Senhor. Se nós não estabelecemos a confiança dentro de nós, como é que nós vamos passar isso para os outros, sendo que nós mesmos não estamos vivendo as coisas que estão escritas? Primeiro eu vivo, depois eu transmito. Por isso que aconteceu o discipulado de Cristo. Primeiro eles foram ministrados, depois eles foram ministradores. Então, primeiro eu recebo, depois eu passo. Primeiro eu sou transformado, depois eu transformo. Então, primeiro acontece comigo, depois com os outros. Por isso que nós precisamos operar a reprogramação mental urgente. Quanto mais rápido a nossa mente for renovada, mais rápido a nossa vida é transformada. E mais rápido as pessoas do nosso convívio serão também transformadas. Pense nisso. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, se nós não somos sal, nós não vamos restaurar o sabor. Nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz, porque de treva o mundo já está cheio. O mundo não precisa mais de trevas, o mundo precisa da luz. O mundo precisa de mim e precisa de você, com a mente reprogramada, transformada. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. O segredo do sucesso é desvendado à igreja, mas a religião esconde. Essa é uma verdade. O segredo já nos foi revelado, mas a religião sempre está distorcendo as coisas para que a gente não chegue ao porto seguro. Abram comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, capítulo 15, versículo de número 7. Aqui está o segredo que a religião não gosta de saber. O segredo que a religião jamais vai nos comunicar. Então, o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 7, aqui está o segredo do sucesso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então aqui existe uma condição para que você alcance os seus desejos, os seus pedidos. Ele está dizendo, se permanecerdes em mim. Então, em primeiro lugar, você tem que estar em Deus. Não, mas eu estou na igreja. Não, estar em Deus. Então você tem um relacionamento com Deus diretamente. Eu estou nele. Eu habito nele, como diz o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu Deus, em quem confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então eu estou nele. E aí vem a segunda etapa do sucesso. E as minhas palavras permanecerem em vós. Então, como que eu estou em Deus, sendo que as palavras dele não estão em mim? Como que a palavra dele vai estar em mim se eu não ministro com a minha voz interior, ou até mesmo a minha voz audível? Eu posso ler para mim mesmo em voz alta a palavra de Deus, mas se eu não puder, eu leio em silêncio, porque existe a voz quântica, é aquela que está no seu pensamento. Quando você está lendo a palavra, você está então ouvindo a voz da sua leitura.
e esta voz está ecoando no seu interior. E você está se autossugerindo como Davi. Então você está ministrando sobre você. Então quando você lê aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você está se autossugerindo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Então você está trazendo para o eu interior a palavra de Deus. E quando você se auto-ministra, quando você se auto-intitula Filho do Deus vivo, nação eleita, sacerdócio real, quando você faz isso, você está praticando a autossugestão com o verbo divino, a tua palavra. Então, essa mesma palavra de natureza sustentadora do universo, ela começa então a sustentar o seu universo interior. Porque a palavra sustenta todas as coisas, o universo inteiro. Ela não vai conseguir sustentar o seu universo interior? Os seus sonhos? É só você observar a vida de José no Egito. José é o maior retrato da realização dos seus sonhos. Quando ele estava sonhando, os seus irmãos eram o seu pesadelo, tentaram apagar a sua esperança. Mas ele continuou a sonhar. Deus lhe dava os sonhos. E por fim, ele se tornou governador no Egito. Eu quero dizer algo para vocês. Que o cargo de José nunca existiu no Egito. Deus trouxe à existência para que ele ocupasse aquele cargo. Então eu quero lhe dizer para você nessa noite, ainda que o seu sonho não exista, Deus traz a existência. Pelo poder da palavra que sustenta e criou o universo, ela também sustenta e cria os teus sonhos do universo interior. Você precisa se auto-ministrar, mas você precisa ser disciplinado. Não adianta ler uma vezinha aqui, outra vezinha lá e achar que tudo vai ser transformado. Se você não vestir a camisa do reino de Deus, não vestir a palavra, não escrever nas tábuas do teu coração a sugestão no seu ser, mediante a palavra de Deus, a tua vida não vai mudar. Você precisa se auto-ministrar. Você precisa lançar toda a novidade de vida no seu ser. Você precisa passar pela reprogramação mental. Enquanto nós ficarmos com lixo, com coisas velhas operando no nosso interior, elas vão continuar frutificando na matriz divina para a morte. Então, nós precisamos arrancar as informações velhas, porque informação não prescreve. Informação é informação. Ela não vai ficar desgastada. A voz é a estrutura da palavra pronunciada. Vejam comigo em Salmos, capítulo 68, versículo de número 33. Salmos, capítulo 68, versículo de número 33. Diz assim: que cavalga pelos céus desde a eternidade passada, fazendo ecoar sua voz poderosa e comandando o universo. Então, a voz que encorpa, que traz uma estrutura para a palavra, ela está ecoando no universo e comandando todas as forças para que tudo funcione bem. E esta palavra está dentro de nós. Os nossos pensamentos, o nosso diálogo interior. Como que nós estamos dialogando no nosso interior? Como que nós estamos falando conosco? Aquela vozinha que eu disse, negativa, sempre refutando
aquilo que você está aprendendo de novo. Eu quero dizer para você, está na hora de você quebrar essa maldição. Porque enquanto você deixar esta voz ficar comandando as suas decisões, isso está arruinando a sua vida. Você precisa ser violento, violenta. Você precisa combater esse mal pela raiz. Porque essa frequência, toda voz é uma frequência. Ela é uma estrutura que traz a informação que é a palavra. Então, uma frequência trazendo um código. Então, quando você tem esse diálogo interno, são códigos, ou seja, frequência carregando códigos negativos, trazendo então a derrota, a decepção, a frustração, o fracasso, mantendo os grilhões, prendendo os teus pés e as tuas mãos, impedindo o seu crescimento. Você está no cativeiro. Então, para isso é necessário haver a quebra da maldição. Como você vai quebrar? Lançando a palavra que ecoa no universo, aquela que produz vida, e vida em abundância. Ela tem um novo código, não é qualquer palavra. Então a voz, que é a estrutura da palavra, está ministrando coisas negativas na sua mente. E você entra então com a palavra que comanda o universo. E ele vai comandar o seu universo interior. Então você vai começar a construir os teus sonhos no seu interior. E quando você faz isso no seu interior, você está fazendo isso no seu exterior. Porque o que está dentro é exatamente o que está fora. Você muda a projeção, muda então a imagem. Se você alterou o interior, vai alterar o exterior. Então você está passando por essa reprogramação mental, guerreando contra o diálogo interior. Esse diálogo então, ele está te aprisionando, ele está te acorrentando na tristeza e no estado de dor e de frustração. E não vai passar nunca se você não tomar uma atitude enérgica contra essa estratégia de informações negativas bombardeando a tua mente. Guerreia contra isso. É tudo ou nada. O fracasso você já tem. Então pensa o seguinte, eu quero que é novo. Você tem um muito a ganhar por um nada a perder. Muda o seu hábito. 21 dias, começa a praticar coisas novas. E depois você vai mudando os textos. Você vai construindo novos detalhes dos seus sonhos. Então 21 dias você está lançando ali. Cria um texto, igual aquele que eu li para vocês. Cria então aquilo, começa a lançar dentro da sua mente. Todos os dias, na hora que acorda e na hora que deita. E vai fazendo isso. Você vai construir tudo novo do lado de fora. A sua vida vai mudar. Você precisa viver a palavra dentro de você. Por isso que as coisas não acontecem. Porque quando a palavra não está dentro, o fracasso está. E quando o fracasso está dentro, ele também está do lado de fora. A palavra tem um sentido, ou seja, uma direção. Se nos unirmos a ela, certamente chegaremos ao seu destino. Então, nós precisamos abraçar a palavra. Nós precisamos escrevê-la na tábua dos nossos corações. E eu vou ler aqui a palavra. Veja que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1. Veja o que diz as Escrituras. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Aí lá no livro de Deuteronômio, ou melhor dizendo, depois deste versículo que eu acabei de ler, tem uma lista de bênçãos que vão te seguir e vão te alcançar. Ou seja, você vai começar a atrair coisas boas. Aquilo que você está lançando dentro
vai começar a acontecer do lado de fora, porque você está obedecendo o princípio da reprogramação mental que está na palavra de Deus. Está escrito. Está lá no livro de Romanos. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-as pela renovação da vossa mente. Está escrito lá. Então, quando você obedece, quando você se alinha, quando você veste a camisa do reino, a sua vida verdadeiramente muda. E outra coisa que eu quero lhe dizer, algo importantíssimo, você que quer então se tornar um líder, você quer liderar vidas, levar para as pessoas novidade de vida. Eu quero dizer algo poderoso para você. Nenhum homem consegue se tornar um líder de homens, a não ser que tenha o néctar da bondade humana no coração e lidere por sugestão e bondade e não pela força. A própria palavra diz que é por amor e não por força. Nós precisamos amar. Então, a nossa liderança, né? Quantos são evangelistas, quantos são mestres, quantos são pastores, apóstolos, profetas, né? Então, tudo isso deve ser por amor, por sugestão. Nada é por força, por imposição e por violência. Então, nós precisamos ter o néctar da bondade humana. O néctar da bondade humana está no segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós nos preocupamos com o nosso próximo, quando nós nos preocupamos com os outros, automaticamente nós trazemos os olhos de Deus para nós. Quando nós ajudamos os outros, na verdade, nós estamos ajudando a nós mesmos. Pense nisso. O mundo é mau. Quando você ajuda alguém, eles dizem que nós somos tolos. Você está ajudando tal pessoa? Você deu dinheiro para aquela pessoa? Então começam os julgamentos. E a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo critério que julgardes, sereis julgados também. Então nós devemos amar as pessoas sem julgamento, porque nós não sabemos o porquê que elas estão sofrendo. Então nós temos que, na verdade, aplicar a operação do espelhamento. Ou seja, eu me coloco no lugar daquela pessoa, sinto a dor dela, tento e me esforço a compreendê-la e a amo sem julgá-la. Quando nós praticamos isso, antes que a oração saia dos nossos lábios, Deus já nos responde. Então, nós temos que liderar por sugestão e não por força, por amor e não por violência. Quantos irmãos às vezes querem pregar o evangelho, mas força a pessoa, traz arrastado para a igreja. Na verdade, isso não funciona. Na verdade, nós sugerimos. Se a pessoa disser, eu não quero, então nós respeitamos. Ainda que nós estamos sabendo que ela vai continuar no sofrimento. Mas é o direito dela. Ela tem o livre-arbítrio. E aquilo que Deus dá, Ele não toma. Então nós temos que entender que, no momento certo, Deus despertará aqueles que nós queremos salvar. Aqueles que nós queremos que sejam abençoados também. Então, lembre-se disso. Você precisa amar. E você precisa se ministrar. São duas coisas infalíveis. Se você fizer, a sua vida vai ser transformada. Eu espero ter ajudado nessa noite. Eu espero ter esclarecido mais na prática como que você vai utilizar tudo isso que nós temos aprendido. Eu espero que isso tudo que foi falado aqui venha a dar frutos nos seus corações e que vocês possam operar maravilhas no nome de Cristo Jesus. Eu desejo a todos uma excelente e abençoada noite. Que Deus prospere, abençoe, cure, liberte, salve
e dê o melhor dessa terra para que você possa viver. Eu determino sonhos realizados. Que Deus abençoe a todos e até a próxima palestra. Não fique de fora, Deus sempre vai ter novidade para nós. Que Deus abençoe a cada um poderosamente, em nome de Jesus.